Vamos ler 1 João 5, 16 em diante, onde está escrito: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Também Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe agora, Pai, que será falado. Deus, unja. Abra a boca para falar o que é certo e feche para falar qualquer coisa que não é correto, Deus. Amém, Senhor. Abençoe nesta manhã, unja-nos. Unja quem vai ouvir também, no nome Sim, de Jesus Pai, Cristo. unja-nos. Amém, Senhor. Deus assentar. Vamos falar sobre, essa manhã, sobre o pecado para a morte. Tem pessoas que você não pode nem orar por aquela pessoa. Você não pode, a Bíblia fala, por eles nem oreis por eles. Né? Pessoa que pecou contra a morte, pessoa que pecou para a morte. Pessoa que passou a linha da misericórdia. Então nós vemos aqui que tem uma linha da misericórdia e que a pessoa pode passar por essa linha. Senhor, é verdade. E quando isso acontece, de alguma forma você fica sabendo. Vamos ver então o que é esse pecado para a morte, né? Qual que será esse pecado? Esse pecado que não tem perdão. Judas Iscariote passou por ele, né? Passou por essa linha. Chegou num ponto que não havia mais perdão para Judas Iscariote, não havia como mais. Ele havia passado por essa linha. E para nós vermos que pecado que é esse pecado que não tem perdão, é aqui em Hebreus 10 nos mostra bem claramente que pecado que é esse. Pecado que não tem perdão, né? Pecado para a morte. Que é Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, tá vendo? Conhecimento da verdade. O que é a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade. O que é a verdade? João 7,17 nos mostra o que é a verdade. João 7, né? João 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 17 fala: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. A tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Por isso está escrito em João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Então, essa verdade é a palavra, é Jesus. No momento que você fala para alguém a palavra, e ela rejeita essa palavra, ela conheceu a verdade, e aí ela passa a pecar voluntariamente. Você se torna um pecado voluntário, não tem perdão. Você conheceu a verdade e rejeitou a verdade, né? Rejeitou, ela realmente crucificou a Cristo pela segunda vez. Amém. Ela
crucificou a Cristo pela segunda vez. Ela pisou no sangue, porque ela ouviu a verdade e rejeitou a verdade. E quando ela rejeita a verdade, ela vai para uma denominação. Sempre é assim, né? Rejeita a verdade de Deus e vai para uma denominação. Denominação. O que é denominação? Denominação é uma coisa humana, uma liderança humana. Isso é denominação, quando tem uma liderança do homem ali. Não é Deus, é uma liderança do homem. O Brother fala na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Esse é o parágrafo 148. Amém. 148. Vocês que creem em mim, pessoas que creem, lembrando, vocês que creem em mim, quando vocês colocarem um homem como líder, né, e rejeitar o que o Espírito Santo, né, o que o Espírito está falando, né, você precisar que um homem confirme a palavra para vocês, um homem confirmar a palavra, no lugar do Espírito Santo, nesse dia vocês morrem. Vocês morrem. Porque o Espírito Santo já confirmou a sua palavra. Amém, Senhor. Foi o que ele fez através de Paulo. Ele confirmou que Paulo era a palavra de Deus, Paulo era a palavra de Deus, através de sinais e maravilhas. Ele confirmou isso. Né? Que ali estava o Espírito Santo usando São Paulo. Ele confirmou que Jesus era o Filho de Deus, que o Espírito Santo estava ali encarnado pelos sinais que Jesus fez. Pelos sinais que Jesus fez. Ele confirmou isto. Não sei o que Jesus falou. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas, que se possível for, enganaria até os eleitos. Só que esses sinais dos falsos profetas são sinais que têm uma margem de erro neles. Eles não são perfeitos. Né? Tem uma margem de erro, acontece erro ali, falha, que não é Deus. Você percebe que não é Deus. É verdade. Mas quando é Deus, os sinais são perfeitos, como você vê na vida de Jesus, né? Não houve erro. Tudo que Jesus fazia, falava, acontecia, todos os sinais que ele fazia, aí era perfeito o sinal, igual Moisés, né? E tem uma coisa, os verdadeiros sempre vêm primeiro. Então essa é a forma de você conhecer, discernir entre o verdadeiro e o falso. Ungido entre o verdadeiro e falso profeta. Moisés veio primeiro, os sinais de Moisés foram perfeitos. O que eu farei, Senhor? Eles creem em mim, o Senhor está me mandando eu ir lá no Egito. Mas como que eles vão crer em mim? Através da minha sabedoria, Senhor? Não, vou te dar 2 sinais, tá vendo? Sinais, não é sabedoria, não é falar, não é conhecer o grego, o aramaico, mas é o sinal de Deus. Né? E quando Moisés chegou com o sinal dele, né, apareceu dois personificadores, né, Jambos e Jambos, que fizeram também alguns sinais, imitaram Moisés em algumas coisas. Mas chegou num ponto que os sinais deles já não conseguiam mais acompanhar o que Deus fazia através de Moisés. Então ficou ali declarado que eles dois eram personificadores, porque não eram sinais perfeitos, tinha uma margem de erro neles. E eles vieram depois do verdadeiro. O falso sempre vem depois. Essa última era também, né, quem surgiu primeiro com discernimento, discernindo os pensamentos das pessoas? O William Branham. Né? O William Branham partiu primeiro discernindo os pensamentos e fazendo aquela multidão de cura que ele fez. Deus fez através dele. Depois apareceram os personificadores, mas o sinal de Branham era perfeito, né? Nunca houve erro. A coisa era 100% ali. Isso é verdade. O que ele falava realmente, os sinais eram perfeitos, né? Mostrando que ali estava o original. O original. Então depois disso vem os personificadores, né? Fazendo aquelas mentiras dele, aqueles enganos, né? E fazendo suas denominações. Então denominação é isso, é uma organização humana, né? Uma liderança humana. E a primeira denominação, sabemos, né, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1500 vieram as filhas, a denominação luterana, a metodista, a batista e por último, né, as pentecostais também surgiram e colocaram homens na liderança, cometendo o mesmo erro que as demais denominações, mostrando que eram denominações, porque a Igreja de Cristo não era denominação, porque Deus enviou o Espírito Santo para guiar a igreja, através da sua palavra, porque a minha palavra é Espírito e vida, ou seja, a palavra de Deus é o Espírito Santo. Os dois são o mesmo. Ou seja, os dois são o mesmo.
E quando chegamos ali em João 17, nos fala que o Espírito Santo, ou João 16, né, o Espírito vai vos guiar a toda a verdade. O Espírito vai guiar a toda a verdade. Então o Espírito Santo guia as pessoas a toda a verdade. Não numa parte da verdade. Senhor. Por isso que não tem como o Espírito Santo guiar as pessoas em duas doutrinas diferentes, não há maneira. Nós vemos hoje nos grupos dos tabernáculos tanta hipocrisia, né? Tanta política. Eles vivem em discussão, em divergência doutrinária, mas quando morre alguém, né? Ali vem outros pastores de fora, eu vim aqui para representar o meu grupo, para dizer que somos iguais, que é a mesma coisa, blá blá blá. Como poderão andar dois juntos, diz as Escrituras, se não estiverem de acordo? Não tem como andar junto se não estiverem em acordo. Porque o Espírito Santo vai levar em comum acordo, né? Na mesma doutrina. Como o Mombrana fala na mensagem, um guia. Olha o nome da mensagem, né? Um guia. Um guia, o Espírito Santo não vai guiar um para uma doutrina e outro para outra doutrina, como está aqui no parágrafo 48. Se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. É verdade, amém. É 30, né? É 37, 38, 39. Deixa eu ler inteiro aqui, para você entender. Agora, o Espírito Santo nunca dirá amém a algum tipo de credo feito pelo homem. Ele somente pontuará a palavra de Deus com amém. Porque é assim, o Espírito Santo não conduzirá de nenhuma outra maneira. Senhor. Então, quando a pessoa dá amém para um credo, uma doutrina, está num grupo errado, ele ensina algo errado, você percebe que ela não tem o Espírito Santo, não tem como ela ter o Espírito Santo. O que é com esse povo? Você não percebe que não tem como aquele irmão ter o Espírito Santo? Se ele está pontuando algo errado como amém, não tem maneira. Mas o povo está tão longe, velho. O diabo está enganando tantas pessoas, né? O diabo, através desses pastores, está levando as pessoas a pensarem que essa doutrina não interfere na salvação da alma delas. Os pastores estão levando eles a pensar que o que vai salvar é eles ter fé, que são eleitos, que são predestinados, né? E que devem ficar ao lado dos pastores. Então eles, levados por esse sentimento errado, essa fé criada pelo diabo para enganar os grupos, fazendo eles crer que eu sou eleito, e você salvo de qualquer maneira. Né? Não vai ser doutrinas que vai me provar a salvação. Né? Parece que o Mombrana não revelou a palavra, parece que não tem um livro, uma mensagem, uma palavra para nós vermos, né, se aquilo é correto ou não. Parece que Jesus não falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Parece que Jesus não falou isso. Parece que Jesus não trouxe o ensinamento que aquilo que aumentar uma coisa, ou tirar uma coisa da palavra, que a pessoa se perderá. Parece que Jesus não ensinou, parece que Jesus veio e falou, amai uns aos outros. E a minha palavra, a minha doutrina não tem valor nenhum, não se importa com a minha doutrina, com a minha palavra, isso não vai salvar vocês não. O que vai salvar é a graça, sabe? A graça que eu dou para vocês de graça, você não precisa seguir minha palavra não, sabe? Minha palavra não tem valor nenhum, eu vim aqui, ensinei, mas não tem valor de nada não. Basta vocês crerem que estão salvos, é isso. Crerem que estão salvos, que vocês vão para o céu. Né? Pensa que vocês estão salvos só. Creia nisso, põe no seu coração que eu sou eleito e serei salvo. Né? Só isso. Então isso faz com que as pessoas não examinem nada, né? Não conheçam nada da mensagem. Você pode falar para elas, mas sabe o que é terceira puxada? Não sei. Isso eu não conheço não, irmão. Sabe o que é sétimo selo? Eu não conheço sobre sétimo selo não, irmão. Sabe o que é terceira puxada, sétimo selo, os trovões? Não sei não, irmão. Não sei nada sobre isso não. Parece até que o Mombrana não veio revelar essas coisas pra gente. Parece que não veio ensinar. Ah não importa com isso não, irmão. Eu só estou importando que ir para o céu, irmão. Mas eu ir para o céu, gente, é a palavra. Não tem outro caminho para ir para o céu sem você seguir pelos trovões. O que o Mombrana ensinou sobre os trovões, não tem como. E o diabo quer enganar você, tirar você de uma coisinha dessa dos trovões, da maneira que o Mombrana ensinou.
Porque é a única ponte para o céu é a palavra. Não tem como você não saber o que é o trovão, porque o diabo vai enganar você. Se você não souber o que é os trovões, por isso que Paulo falou, examinai tudo. Examinai tudo. E retende o bem. Examinai tudo. Então você tem que examinar, e Bruna fala a mensagem provando sua palavra, 64, que você tem que examinar tudo que vem. Toda pergunta que vem, se você quer ir para o céu, você tem que examinar aquilo. Você tem que saber se aquilo é de Deus ou não. Mas o povo hoje são preguiçosos, né? Eles não se importam com a palavra, não querem examinar, não querem estudar. Se ele precisa saber sobre os trovões, gente, é só você clicar ali na internet ali, né? Pergunta sobre os trovões ali, nas mensagens, aparece tudo para você. Você vai saber tudo que o Abraão falou sobre trovões em um dia de estudo. Se não tiver tempo, uma semana, né? Um pouquinho cada dia, você vai saber tudo que o Abraão falou sobre os trovões. Aí quando alguém fala algo contrário aqui, você fala, é o diabo, irmão. Isso aí, o Abraão não falou isso. Eu estudei nessa semana sobre os trovões. Então, isso que você falou sobre os trovões não tem basamento nenhum na mensagem, isso aí é falso. Mas não, o povo hoje não quer estudar a mensagem, não quer conhecer, porque puseram na mente dele que basta crer, eu creio, sou eleito, sou parte da noiva e vou ser salvo. E assim estão perdendo a alma deles, né? A alma vai para o inferno, vão se perder, por causa do quê? Por causa de, não, eu amo aquela moça, eu vou namorar com ela. Eu amo aquele rapaz lá, não importa se ele é crente ou não é, ele é mundano de que for. Mas ela corta o cabelo. Falei, não com o cabelo dela, não. Eu amo ela. E isso aí de cabelo não importa. Se ele é mundano, eu amo ele. A palavra proíbe, né? Você relacionar com o incrédulo. Proíbe você de rejeitar a palavra, mas não estou nem aí não. Né? Eu creio que sou eleito e eu não me importo com o que a palavra ensina. Né? Mas aqui fala diferente. O Espírito Santo vai guiar na mesma doutrina. Amém. O Espírito Santo não conduzirá de nenhuma outra maneira. Agora, a coisa estranha é que todas as nossas grandes denominações e coisas tais, nós afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo. E há tanta diferença quanto há entre dia e noite em todos nós. Todo grupo fala que são guiados pelo Espírito Santo. Pode ir no pastor que crê que o Urbano vai ressuscitar para trazer revelações, ele crê que tem o Espírito Santo. Você vai nos grupos que crê que não, que acabou as revelações, eles falam que tem o Espírito Santo. Você vai no grupo que fala que Cristo já voltou em 63, eles creem que tem o Espírito Santo. Né? Um absurdo desse aí. Mas isso acontece, você vai em todos esses grupos aí, o que crê que o sétimo selo foi revelado, eles creem que tem o Espírito Santo. Será que eles não vê, peraí, se ele tem, eu não tenho, se ele tem, o outro não tem como o Espírito guiar todos eles, gente. E coisas tais, nós afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo, e há tantas diferenças quanto há entre o dia e a noite. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou e ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos. E quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina, porque o mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa, sem ninguém lhe dizer. Onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo, santificação e assim por diante, Paulo fazia a mesma coisa, sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Então, como podemos estar hoje, quando as pessoas negam essas verdades? Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. Amém, Senhor. O guia não vai levar um nessa direção e um outro, e um naquela direção, e enviar um para o leste e outro para o oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós teremos... Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós teremos um coração, uma mente unânimes,
unânimes por um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo, mas você tem que seguir seu guia, sim, Senhor. Você vê então esses grupos, irmão? Vendo que esses grupos, a linha entre a misericórdia e o juízo foi ultrapassada, né? Pecado para a morte. Como você vai orar por alguém assim? Pessoas que passou para o outro lado, que rejeitaram a verdade. Você falou a verdade para ela, da manifestação do Filho do Homem nessa última era, ela rejeitou. Você falou para ela que o Filho do Homem, mas nessa era ela falou que foi segunda vinda. Você falou, não foi segunda vinda não se cumpriu, e ela não recebeu isso, irmão. Você mostrou na mensagem, o Bruno nunca falou que Cristo tinha voltado, o Bruno nunca falou que Cristo saiu do trono da intercessão. É verdade. Né? O Mombrano nunca falou essas coisas depois que veio a ele a revelação, depois de 63. Amém. Até 63, sim, você via o Mombrano às vezes parecendo pensar que Cristo teria que sair do trono para revelar os selos. Né? Só que depois ele falou, não, ele continua no trono. Amém. Depois veio a revelação daquilo. Ele continua no trono. Amém. Isso é verdade. Ele continua no trono. Depois você vai a 64 e falou, não, a misericórdia não acabou ainda. A era da Odisseia não acabou. Amém. Ah, mas você falou que acabou lá no selo. Você me entendesse mal, eu falei mal então. Porque só acaba a era da Odisseia quando a igreja sai da terra arrebatada. Amém. Quando a igreja não é arrebatada, não acabou a era da Odisseia ainda. Vocês me entenderam mal, eu falei mal então. Você vê então que houve ali uma revelação vinda a Mombrana. Gradualmente. Ele cria que a evidência cristã era o amor. Depois ele falou, não, é receber a palavra. Deus me corrigiu, ele falou, Deus me corrigiu. Né? Ele cria que nem um homem nem a mulher poderiam casar, mas em 65, no casamento de divórcio, Deus revelou para ele, o homem pode casar, a mulher não. O homem pode casar novamente. Em alguns casos, as mulheres não podem. Então você vê o quê? Então ele teve que ficar com a última palavra do Mombrano sobre cada doutrina, cada ensinamento. Ficar com a última palavra dele sobre aquele assunto, concluir da maneira que o Mombrana concluiu, e não fazer a mensagem contradizer, porque não há contradição na mensagem. O que acontece é que vem mais luz para o Mombrana durante o tempo, durante os anos, né? Veio mais revelação para ele sobre aquele assunto. Amém. Então ele teve que ficar com a revelação, né, de 65, né? A revelação ali já com a obra concluída já ali de 65. Então nós vemos o que? O pecado imperdoável. O que é o pecado imperdoável? É isso, é você rejeitar a palavra. A palavra foi provada para você que o sétimo selo não foi aberto. O Mombrana morreu ensinando. Né? Oi? Rejeitar a palavra na sua conclusão. Rejeitar a palavra na sua conclusão. Né? O Mombrana falou que o sétimo selo não foi revelado. Você mostra a pessoa, prova para ela pela escritura, pela mensagem, ela ainda sai dali, batendo o pé, né? Como aquele jovem judeus que foi atrás de Jesus, falou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, mostrou para ele, né, o que fazer, e ele simplesmente virou as costas para Jesus e achou muito pesado, muito difícil aquilo. E ele foi e ele até que progrediu na vida ainda, comprou mais coisas, adquiriu mais bens materiais, parecia que estava em plena bênção de Deus. Vê como é que não é as coisas materiais que mostram que a pessoa está abençoada por Deus. Não é, aquele jovem ficou mais rico, juntou celeiros. Se tornou muito famoso, né? com muitos Se tornou famoso, se tornou grande homem ali naquele lugar. E quando ele morreu, diz... Mombrana fala que até ergueram para ele a bandeira ali, até meio mastro para mostrar esse homem era um grande membro aqui da nossa congregação aqui, um grande homem no nosso meio aqui, né? E todo mundo ali, e a Bíblia diz que ele abriu o seu olho no inferno. Ele abriu o seu olho do outro lado, estava no inferno. Né? Por quê? Porque rejeitou, blasfemou ali contra o Espírito Santo, rejeitou a palavra dada a ele, virou as costas para a palavra dada a ele. Olha o que o Mombrana fala aqui. Agora, fiquem longe dessas denominações. Elas os estão conduzindo para a morte. Fiquem longe dessas denominações. Né? O Mombrana fala na mensagem, nem ore por eles mais, porque pecaram para a morte. Pecado de morte, pecado, isso está na mensagem aí. Tentando fazer o serviço para Deus
sem ser a vontade de Deus. Amém. Também na mensagem que a marca da besta, né? Marcado pela besta, né? Tudo leva para as denominações, para rejeitar a palavra. Porque as denominações não tem uma que recebe a palavra, porque é denominação. No momento que é denominação, não as pessoas estão enganadas ali, falando do sistema. No momento que é denominação, né, já é fora da palavra, está fora da palavra, é um credo, é um dogma. Porque a palavra, a igreja só tem um cabeça, um líder, que é o Espírito Santo. Amém. A palavra, no momento que rejeitou a palavra, os eleitos saem daquele negócio, porque aquele se torna denominação e morrem. Como coloca um homem como um líder, rejeita como Brana fala, que a mensagem fala, porque a palavra de Deus fala, né, estão mortos. Na mensagem cisternas rotas, no parágrafo 59, como Brana fala, 59. Sim, esse sistema de cisterna é certamente um perfeito exemplo da denominação. Um homem sábio deve olhar e nunca entrar nisto, porque Deus provou no decorrer das eras que Ele está contra isto e nunca operou com isto. Está vendo? Amém. Deus é contra o sistema de denominação. Esses grupos, toda a mensagem hoje, tem se tornado denominações. São José tem 10 grupos, mais ou menos. Os 10 são denominações. Porque rejeita a palavra. Você pode falar para ele do sétimo selo. Não foi aberto, eles falam que foi. E outros vêm e falam, uma tem que ressuscitar para revelar. O Mambrão falou, isso foi escondido, será revelado ao público. Por quê? Porque o diabo fará um grande estrago com ele. Então isso não vai ser dado, nós vamos ver aqui naquele dia, na mera vinda de Cristo. Nós vamos ver os 700 se cumprir dentro de nós ali, e os trovões soarem suas vozes ali naquele dia. Amém.